Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez assistirem aos nossos vídeos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. A pergunta de hoje é bem pertinente, né? Deus é responsável pela nossa salvação? E nós já ensinamos aqui no canal, quando nós formos estudar um assunto, seja qualquer assunto, não só espiritual, nós devemos sempre começar por algo conhecido até chegarmos ao desconhecido. Essa ordem não pode ser mudada, porque senão você acaba se atrapalhando e provavelmente a sua conclusão do assunto estará equivocada. Então, o que é que nós sabemos do assunto, né? Bom, nós vemos na palavra de Deus, especialmente nos últimos capítulos de Apocalipse, que muita gente vai se perder. Muita gente. Diz ali como os grãos de areia de uma praia, né? Cada ser humano sendo um grão de areia ali, perdidos. Então, se Deus é responsável pela nossa salvação, essas pessoas não foram salvas porque Ele não quis. Certo? Errado. Pelo menos ao nosso modo de ver a Bíblia, isso é errado. Isso seria a predestinação, que é uma coisa bíblica que nós não defendemos. Existem algumas igrejas, como a igreja presbiteriana, que defende a predestinação, e nós vemos que não tem harmonia essa doutrina com o caráter de Deus, né? Ele nos usar como se fôssemos uma peça de um tabuleiro de xadrez, aí ele coloca a gente aqui, nós não queremos, ele que pôs. Aí ele coloca ali, aí ele tira ali, ele faz com que uma pessoa se mate, porque se ele predestinou a pessoa para cometer suicídio, ele predestinou a criancinha para ser abusada sexualmente, etc. Então, não faz sentido, isso não está em harmonia com o caráter de Deus, o assunto da predestinação. Mas se você acredita que você vai ser salvo de qualquer jeito, você está acreditando na predestinação. Se você não participa da salvação, provavelmente você não vai ser salvo, infelizmente. E como nós já apontamos aqui, Deus coloca em sua palavra termômetros para sabermos onde estamos nessa caminhada até o céu, onde nós nos encontramos, né? Se nós temos frutos ou não, se nós somos desobedientes ou obedientes, porque então, vamos responder a nossa pergunta, Deus não é responsável pela nossa obediência. Não é responsável. E nem pela nossa desobediência, claro. Eu vou colocar crédito na conta de Deus, olha, eu desobedeço porque Deus não facilita a minha vida, então eu tenho que desobedecer. Olha, pode parecer incrível o que eu estou falando, mas eu já conheci várias pessoas que falam isso, sabia? Elas transgridem os mandamentos de Deus e dizem, olha, por enquanto eu tenho que transgredir até Deus abrir uma porta e me ajudar e eu sair dessas condições, aí sim eu vou poder obedecer. Então, Deus, pelo menos naquele período, Deus é responsável pela desobediência dessa pessoa. É isso que ela está dizendo. Tá? Então, se você acha que Deus é responsável pela tua salvação, 100%, ele tem que fazer tudo. Ele tem que substituir a sua vida com a vida dele e você não permite que a vida dele faça parte da sua vida, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Colossenses capítulo 3, ele falou, nós temos que esconder a nossa vida em Cristo e viver a vida que ele quer que a gente viva. Está entendendo? Isso é chamada nova vida. Só que se nós colocarmos tudo na conta de Deus, delegar as coisas para Deus, como eu digo, né? Deus não vai orar por nós, orar em meu lugar, eu quero dizer, ele ora por nós, mas eu quero dizer, ele não vai orar em meu lugar, ele não vai fazer a oração que eu tenho que fazer. Deus não vai estudar a Bíblia nas horas que eu tenho que estudar. Deus não vai fazer as obras de educação dos filhos que você tem que fazer. E assim por diante. Então, se nós não participarmos da salvação de Deus, nós não seremos salvos.
Vamos falar outro fato conhecido, para nós entendermos um pouco do desconhecido? Quem salvou Noé? Eu gosto desse exemplo. Ele é bem claro. Quem salvou Noé? Deus. Quem construiu a arca? Noé. Sem a arca, se Noé não construísse a arca, Deus poderia salvar Noé? Poderia deixar ele flutuando, por exemplo, em cima do dilúvio. Um exemplo. Poderia deixá-lo em cima de uma montanha e não permitisse que a água chegasse até ali, mas não é assim que Deus trabalha, tá? Então, Noé teve que participar desse processo. A disciplina, a obediência, tudo estava envolvido. A confiança em Deus, enquanto ele construía a arca. Nós sabemos que a arca em si não conseguiria resistir ao dilúvio. Foi a graça de Deus ali protegendo, os anjos de Deus protegendo a arca. Foi assim que ela conseguiu ficar ali inteira. De outra forma, aquele trabalho de Noé não serviria para nada. Mas nessa parte disciplinar, nessa parte de confiança, nessa parte de desenvolvimento do caráter, foi muito importante para Noé tudo aquilo. Tá? Deus, por exemplo, Deus nos dá forças, poderes, inteligência para desenvolvermos o nosso caráter. Porém, Ele não desenvolve o caráter por nós. Deus não gosta de preguiça, Deus não é a favor da inércia, Deus não é a favor da inutilidade, e Deus está esperando que nós façamos a nossa parte, porque a dele Ele garante fazer. Nós sabemos que muitos vão chegar na hora de se encontrar com Cristo e perceber que eles não fizeram a parte deles e que estão perdidos. Infelizmente, isso está profetizado. Infelizmente, a Bíblia diz que a maioria irá se perder. Por quê? De novo, essa frase moderna, né? Deus no controle, só da boca para fora. A pessoa não permite que Deus controle a vida dela. Ela controla o que ela vai comer. Ela controla o que ela vai assistir na televisão. Ela controla os lugares onde ela vai. Ela controla quem são os amigos dela. E depois ela fala, Deus no controle. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é só falar uma frase e Deus obedecer a pessoa. Não é. Não se engane. Deus, Ele é responsável pela tua salvação até certo ponto. Mas você tem responsabilidades para com Deus. E Ele não, vou repetir, Ele não fará a sua parte. Você já deveria saber disso. Para que você possa se desenvolver, Deus coloca muitos obstáculos até em sua vida, para que você possa crescer, para que você possa vencer, para que você possa ser promovido e para finalmente você poder habitar com Deus para sempre. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, use os comentários e nós falaremos mais sobre o assunto. Tá ok? Que a paz de Jesus esteja com vocês. Se inscreva no canal. Vocês que ainda não são inscritos, compartilhem, porque precisamos espalhar essas mensagens. Temos que salvar mais e mais pessoas. Muita gente fala, não, quem salva é Cristo. Sim, só que Ele usa o ser humano como instrumento de sua salvação. Então nós temos que participar da obra de Cristo, compartilhando, se inscrevendo no canal para vocês verem mais vídeos, lembrarem disso e orem para que o canal possa crescer cada vez mais. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.